Concedo a palavra ao capitão Juliver Modesto de Araújo, do CP3 de São Paulo. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor deputado Arnaldo Faria de Sá, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares presentes, em especial o senhor Major Olímpio, deputado que me convidou para essa audiência pública. E eu espero colaborar do ponto de vista da fiscalização, tendo em vista que é o trabalho principal que eu exerço, cuidando do treinamento dos policiais militares que atuam especificamente no policiamento de trânsito. E, obviamente, quando estamos diante de uma legislação nova, nós também temos que nos preparar para efetivar a fiscalização de trânsito. E eu gostaria de destacar aqui alguns pontos de ordem normativa mesmo, porque nós estamos nessa audiência com duas pautas, tanto o projeto de lei 5596, que teve alguns outros projetos anexados, e as duas resoluções do CONTRAN. E nós vemos que tanto por parte do Congresso Nacional quanto por parte do órgão normativo existem regras viárias e nos cabe avaliar, antes de qualquer outra coisa, na minha opinião, sobre a competência para que se estabeleçam essas exigências, se por meio de resolução do CONTRAN ou por meio de lei ordinária. Portanto, algo que eu apresento para reflexão, não dos parlamentares, obviamente, que detêm conhecimento nessa seara, muito mais do que eu, mas para os que estão aqui presentes, antes de avaliar a resolução 533 e a 541, uma breve retrospectiva sobre como o CONTRAN chegou a essa exigência da cadeirinha para o transporte escolar. Portanto, nós tivemos um início no artigo 64 do Código de Trânsito, que trata o transporte de crianças em automóveis. Capitão, senhor. É melhor só falar de PEC, o senhor me atrapalha a transparência aí. Então, o artigo 64 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que as crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Ou seja, a Lei Federal 9.503, que instituiu o CTB, deu ao CONTRAN uma competência normativa no que se refere ao transporte de crianças, especificamente para regulamentar exceções. Quais são as situações em que um menor de 10 anos pode ser transportado no banco da frente? Diferente, por exemplo, do artigo 105 do Código, que trata de equipamentos obrigatórios, em que a lei estabeleceu que são equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem regulamentados pelo CONTRAN. E aí o CONTRAN trouxe algumas exigências adicionais à própria lei. Nesse caso, é importante a gente já verificar essa premissa, que não há por parte do Conselho Nacional de Trânsito, por mais que a sua preocupação seja notória em relação à segurança viária, não há por parte do CONTRAN a competência para regulamentar o dispositivo de crianças. Em 98, o que aconteceu foi que a resolução do CONTRAN de número 15 trouxe as duas exceções. Quando que eu posso levar menor de 10 anos no banco da frente? Que é quando ultrapassar a capacidade do banco traseiro e quando o veículo tiver apenas o compartimento dianteiro. De 98 a 2008, foi essa norma que vigorou por parte do CONTRAN. Em 2008, nós tivemos, então, a resolução 277, essa foi apresentada ainda há pouco aqui, que estabeleceu as seguintes situações. Manteve as duas exceções e criou os dispositivos de segurança. Ela dava um prazo de 1 ano para começar a orientar a população, um prazo de 2 anos para começar a fiscalizar. O CONTRAN depois teve que prorrogar o início dessa fiscalização e se iniciou em setembro de 2010. Por meio desta resolução 277 é que surgiram os dispositivos de segurança, conforme a idade. Até 1 ano bebê conforto, de 1 a 4 a cadeirinha, de 4 a 7 anos e meio o assento de elevação e mais de 7 anos e meio o cinto de segurança. Nesta resolução, quais são as exceções existentes? Transporte coletivo, aluguel, táxis escolares e caminhões. Portanto, o agente de trânsito, seja policial militar, seja um agente municipal de trânsito, quando ele se depara com um veículo automotor, para verificar se a cadeirinha é ou não é obrigatória, embora não seja a competência do CONTRAN, há uma presunção de legalidade por parte dela, nós fiscalizamos a cadeirinha e não fiscalizamos destes veículos. Em 2010, foi publicada a deliberação 100, que foi comentada aqui ainda há pouco. Um comentário interessante é que o CONTRAN regulamenta o Código de Trânsito por meio das chamadas resoluções. Mas o seu regimento interno prevê que nos casos de urgência e interesse público, o presidente pode deliberar. Equivale à medida provisória.
A grande questão é que ela não é tão provisória assim, porque muitas vezes ela vigora por muito tempo. Esse aqui foi um caso, a deliberação 100 criou uma terceira exceção, que é a situação em que o cinto subabdominal está no banco de trás, e aí eu tenho que levar a criança no banco da frente, porque é o único local em que pode ser fixado adequadamente o dispositivo. E também criou a isenção do assento de elevação para cinto subabdominal. Portanto, a Polícia Militar, os agentes de trânsito, não fiscalizam o assento de elevação para crianças entre 4 a 7 anos e meio, se o cinto de segurança for subabdominal. Essa é a primeira questão, que mesmo que se mantenha a edição da Resolução 541, o transportador escolar não precisa ter vários dispositivos, porque o dispositivo de 4 a 7 anos e meio não tem como exigir de veículos que tenham apenas cinto subabdominal. Ele é para elevar, para usar o cinto de 3 pontos. Então, não se exige isso para quem só tem o cinto de baixo. Essa deliberação só foi convertida 1 ano depois em resolução do CONTRAN. Foi uma decisão do presidente do Conselho que 1 ano depois se transformou na resolução número 391 de 2011. Portanto, destas exceções, recentemente é que foi retirada a exceção dos veículos escolares pela resolução 533. Portanto, essa 533 e a 541 de que nós estamos tratando, só foram publicadas 2 resoluções porque a primeira apenas fez retirar a palavra escolares desta relação de exceções. E como os veículos escolares também são veículos de aluguel, eles continuariam excepcionalizados. Por isso que veio a resolução 541 para acrescentar um parágrafo 4º no artigo 1º, dizendo que todo veículo utilizado no transporte escolar, independente da sua classificação, deverá utilizar o dispositivo de segurança, e isso a partir de fevereiro de 2016, como todos sabem, por conta da resolução 541. E aqui eu gostaria de apontar mais um aspecto da legislação de trânsito. Voltando nestas 2 situações regulamentadas de 2010, os veículos de transporte escolar não são obrigados a ter o cinto de 3 pontos. Se eles não são obrigados a ter cinto de 3 pontos, por conta de uma resolução do CONTRAN que trata desse tema, desde 1998, se eles não são obrigados, eles se enquadram nessas 2 situações que aqui estão. Eles podem levar, inclusive, criança do banco da frente, e eu não posso exigir deles assento de elevação, porque só tem um cinto subabdominal. Ou seja, existe uma complexidade da legislação de trânsito que dificulta a fiscalização por parte dos agentes de trânsito. Além do que, como eu apontei no início, não compete ao CONTRAN exigir os dispositivos de segurança, não só para o transporte escolar, mas para qualquer veículo. Essas são as minhas considerações, fica aí o meu e-mail. Parabéns, capitão. Eu também, capitão, o senhor tem disponibilizado, pode disponibilizar para a comissão. Então, eu requer que seja disponibilizado à comissão a exposição do capitão Juliano, quem cumprimenta. O primeiro deputado autor com a palavra, deputado Major Olímpio. Senhor presidente, aliás, presidentes dessas mesas de trabalho, deputado Max Filho e deputado Arnaldo Faria de Sá, em primeiro lugar, o meu agradecimento, deputado Max Filho, para que tivéssemos o melhor resultado possível da audiência conjunta das comissões de Educação, Viação e Transporte. Entrou em contato com todos os parlamentares que eram autores de requerimento para que nós pudéssemos chegar a ter essas mesas de trabalho hoje. Os deputados, aqueles que nos acompanham pela TV e internet, quero dizer que os trabalhos realizados nessa audiência pública foram extremamente proveitosos, esclarecedores. Quero dizer do meu sentimento, do meu orgulho, de estar aqui conosco o capitão Júlio Modesto, que é uma referência nacional em relação ao estudo com profundidade da legislação de trânsito, 19 anos como especialista no policiamento de trânsito,
mestre, doutorando, e que veio aqui nos dar essa contribuição. E aí, senhores deputados, o capitão Júlio ele lembrou uma coisa significativa, que inclusive é um dos artigos no último livro dele publicado. Ele é autor de mais de 15 livros na área de trânsito. Aí não só eu, mas o Hugo Leal, da Comissão de Viação e Transporte, tem insistido tanto de tê-lo aqui. Ele lembra muito bem das competências do artigo 22 da Constituição, que diz que a competência de legislar sobre trânsito é dessa Casa, do Senado, e não é do CONTRAN. Mostra ele com rara profundidade e espelhando o sentimento que é reproduzido não só por aqueles que são os transportadores, que estão sendo massacrados nesse momento por legislação mal feita e talvez mal intencionada. Porque no momento em que se colocam aqui, o representante dos fabricantes diz minimamente para o desenvolvimento de um projeto, 4 ou 5 anos, como disse o doutor Moan. Foi dito em uma das mesas, tentar fazer adaptação, e está no vídeo, é tentar usar a meia nova com o sapato velho. O capitão Júlio mostrou e provou, na sequência da legislação, da impertinência dessas duas resoluções do CONTRAN. Então, senhores presidentes, representando as comissões de Educação e de Viação e Transporte, que nós devamos avançar aqui a partir dessa audiência pública para exigir e para legislar em cima de projetos que possam mostrar efetivamente o equívoco dessas resoluções que foram estabelecidas pelo CONTRAN, sem ouvir os principais interessados, os pais, sem ouvir aqueles que trabalham, sem ouvir aqueles que fiscalizam, sem ouvir aqueles que estudam com profundidade a legislação, sem ouvir o fabricante. Então, fiz esse requerimento e estou com a alma lavada em relação a isso. E eu tenho certeza absoluta que não só atendendo os transportadores da cidade de São Paulo, que também entraram em contato comigo na Zona Norte de São Paulo, mas eu quero dizer a vocês que essa casa, essas comissões, vão encaminhar, sim. O deputado Honório Farid Sá, no momento que assumiu a presidência, já falou, eu quero a exposição de motivos dessas duas resoluções. E nós vamos verificar, Arnaldo, que os motivos não são relevantes para a segurança, para o transporte, para a mobilidade, tão pouco para a questão econômica dos transportadores. Parabéns àqueles que estão prestigiando o setor, estão dizendo, nesse momento, a Câmara dos Deputados vai reagir a essas duas resoluções mais do que inapropriadas em todos os sentidos. E eu perguntava ao capitão Júlio, ele não tem o dado, porque ele é um cientista disso, mas ele disse, não lembro de fato. E aí veio, o Formiga disse, é um setor e uma atividade em que nós não temos sinistro, nós não temos acidentes, nós transportamos crianças, nós transportamos vida, nós prezamos pela nossa atividade, nós prezamos pelo respeito ao que desenvolvemos. Eu só queria esclarecer ao Major Olímpio que nenhuma dessas exigências é desta casa. São resoluções e portarias. Com a palavra o deputado Max Filho também, que é autor... Pega o microfone, por favor, Milton. Que é autor também de requerimento e que co-preside esta mesa. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero, mais uma vez, agradecer a exposição de todos que vieram aqui, desfilaram seus argumentos, prós e contras, e quero agora me posicionar com relação ao tema. Eu sou autor de 2 projetos de decreto legislativo que visam sustar
a Resolução 533 e a Resolução 541. E já quero aqui, se me permite, o deputado Goulart, que já me confidenciou, ele é o relator desses dois projetos, já tem parecer favorável na Comissão de Viação e Transporte. Eu quero agradecer ao deputado Goulart, quero agradecer a todos os senhores deputados da Comissão de Viação e Transporte, espero que pautem o mais breve possível, que a gente possa tomar a decisão que nos cabe, porque a Constituição Federal determina que cabe a este Parlamento sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem de seu poder regulamentar. Então, é papel nosso, a bola está quicando na marca do pênalti, vamos fazer o gol. Com todo respeito aqui às entidades, com todo respeito à presença do Milton, que muito nos honrou, abrilhantando a nossa discussão, mas eu esperava receber aqui hoje o presidente do CONTRAN, que não veio. Confirmou a presença, mas no último minuto terminou anunciando a sua desistência. Não é contra ninguém, viu, doutor Milton? Não é contra ninguém a nossa iniciativa, mas é a favor do Brasil, a favor dos transportadores escolares, a favor da justiça nesse segmento. É o que tinha de dizer. Muito obrigado. Parabéns, deputado Max Filho.